Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Vamos pedir licença a Deus nosso Senhor para os trabalhos começar. Senhor do mundo, Oxalá, meu Pai, baixai, baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Baixai, baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra. Olá, amiga e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, apresentador do podcast Conto de Aruanda. Estamos retornando aí após um período de férias e retomando o tema que eu havia ficado de conversar com vocês, de estabelecer algumas reflexões, que é sobre a devoção. Como funciona a devoção na Umbanda e algumas reflexões, alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar sobre esse sentimento religioso dentro da Umbanda e como ele deve estar presente na vida do umbandista, não é? Sempre lembrando que o objetivo do podcast Conto de Aruanda não é tecer comentários sobre aquilo que é a prática religiosa em si do umbandista, porque isso é pertinente a cada terreiro. Então a gente não está aqui para citar ritos, né? Ou explicar determinadas práticas, né? Mas é estabelecer algumas reflexões a respeito daquilo que cada um que é umbandista, que frequenta uma casa umbandista, naturalmente consegue identificar e contemplar e entender o que a gente está colocando aqui, não é? Não é o objetivo do nosso trabalho também tecer nenhum tipo de explicação a respeito daquilo que é a prática mais cotidiana de cada casa, né, do umbandista, explicar coisas básicas, né, a respeito da religião, coisas de fundamento da religião, né, a respeito, como eu sempre digo, né, explicar o que é um banho de erva, explicar para que serve a roupa de santo, como se deve fazer um colar de conta, né, uma guia, como se deve trabalhar com as entidades, enfim, essas coisas são características do universo religioso da Umbanda e são ensinadas, são transmitidas por cada templo, cada um seguindo a sua metodologia, né? Seguindo a sua doutrina, os seus fundamentos. Então, o objetivo do nosso trabalho também não é tecer esse tipo de explicação, né? Uma outra questão é que todo o conteúdo que nós dizemos, né, nós colocamos aqui no nosso trabalho, né, no podcast, ele é reflexo do pensamento individual, né, desse que fala com vocês, ou seja, eu, né, o Gregório, e não representa nenhum tipo de escola, de doutrina, né, ou nem mesmo fala em nome de nenhum terreiro em particular, não é? Isso é um exercício de livre pensamento. Quero sempre ressaltar isso, em que eu coloco alguns pensamentos meus, algumas reflexões, objeto de meditações minhas e de estudos que eu faço a respeito da religião e compartilho com o público interessado, né, com o amigo e a amiga que estejam interessados. Bom, falando sobre a devoção, quem vive dentro de um terreiro, né, de uma casa de Umbanda,
nós observamos muitas práticas, né, devocionais acontecendo ao longo dos ritos, né, em calendários especiais que acontecem aí nas casas, e mesmo da prática cotidiana aí, né, do calendário dos terreiros, né? Então, conforme toda a gira, né, vamos dizer assim, né, toda a sessão que acontece em cada templo de Umbanda, cada um com a sua ritualidade, mas dentro dessa prática, da prática litúrgica, né, que acontece em cada sessão de Umbanda, fica muito evidente, né, a expressão devocional, né, por parte dos adeptos, né, sejam aqueles que fazem parte das correntes mediúnicas, né, das casas, quanto aqueles que fazem parte das assistências, né, que estão ali em busca de algum auxílio, ou que vão lá porque tem um sentimento, justamente um sentimento de fé e devoção, né, por aquele universo religioso, né. E então nós observamos, né, várias práticas, né, várias orações, ritos, né, oferendas, enfim, todas com o objetivo de externar e simbolizando, manifestando, melhor dizendo, esse sentimento de devoção que nós temos, né, seja para com a divindade, seja para com os guias, né, e mentores que se manifestam dentro das casas de Umbanda, né? E eu gostaria de fazer algumas reflexões a respeito desse sentimento, né, dessa manifestação individual e também coletiva, né? Coletiva quando estamos lá junto com os irmãos de terreiro, né, com as pessoas que frequentam a comunidade religiosa a qual nós pertencemos, que compõe o aspecto devocional, né? A devoção deve ser entendida, segundo naturalmente o nosso parecer, não só como as práticas, né? Não só como a crença, que muitas vezes, às vezes até interpretada como sendo uma crença, um excesso, né, de sentimentalismo, né, propenso a um apego a crendices, né, e superstições que dizem respeito ao universo religioso, ao círculo religioso, seja da Umbanda ou de qualquer outra religião, né? A devoção aqui deve ser entendida como um sentimento de não só de fé, mas também de compromisso, né? Quando nós nos dizemos devotos a um santo, a uma causa, né, a uma religião, a uma filosofia, nós queremos dizer que nós somos compromissados com aquilo, né? Os aspectos de crença, as ideias, né, os símbolos que a religião nos coloca, no nosso caso a Umbanda, ela nos provoca uma devoção no sentido de que nós intuímos e de que nós meditamos a respeito das suas verdades, né, dos seus ensinamentos, e concluímos no nosso mundo interior que aquele caminho tem sentido para nós, né, e que ele nos conduz ao longo de uma jornada para nos prover e promover algum tipo de mudança, né, de modificação qualitativa do nosso comportamento, né, da nossa estrutura de vida, da nossa maneira de nós olharmos para os desafios da existência, né, existência humana, no caso, que é a que nós nos encontramos atualmente, e nos dá uma visão, vamos dizer assim, nos dá um norte, né, nos dá algum tipo de referência e mesmo nos dá recursos, né, significados psicológicos, emocionais, que nos permitam passar por esses desafios, né, existenciais, angariando forças íntimas, né, inspirações, não é? Mesmo intuindo, né, possibilidades, né, para contornarmos ou para lidarmos com essas diversas situações que nós vamos ao longo da nossa jornada, né, caminhando e tendo que lidar. Então, a devoção, ela deve ser muito mais do que uma prática ou do que uma manifestação exterior, né, do nosso comportamento, mas ela deve estar alinhada com uma meditação, com algo que nós façamos no nosso mundo interior, quando nós contemplamos uma verdade, um ensinamento da nossa religião, quando nós meditamos acerca dos símbolos
que a nossa religião nos propõe e presentifica, né, na nossa vivência, né? Por exemplo, na Umbanda é um símbolo vivo, né, que são as entidades espirituais, né, os mentores que se manifestam por meio dos seus médiums, né, por meio da sua comunidade ali, na corrente mediúnica, e que vem trazer as suas benesses, né, vem trazer o seu ato de caridade, de compaixão para conosco, né, compreendendo as nossas mazelas, compreendendo os nossos pedidos, os nossos anseios, né, e tentando nos trazer, né, a sua inspiração, as suas forças, né, que tomar as nossas, para que a gente se fortaleça, né, para que a gente renove, né, as nossas energias, nossas disposições, para continuarmos, né, buscando uma melhora, né, na nossa vida, né, e um crescimento espiritual acima de tudo, não é? Então a devoção, ela surge quando nós principalmente pensamos, né, colocamos essas questões diante do nosso pensamento, né, trazemos a nossa consciência, né, acerca dessas vivências, meditamos a respeito delas e vamos extraindo dali, aos pouquinhos, né, ao longo da nossa experiência, sentidos, né, significados, intuições que nos fazem construir em torno daquela prática religiosa, daquela vivência, né, e mesmo dos ritos, né, que nós vamos passando dentro da casa, né, em que nós frequentamos, e junto desse mundo espiritual, né, que se presentifica ali para nós nas sessões de Umbanda. Nós vamos construindo esse senso de identidade, esse sentimento, né, de pertencimento àquele mundo religioso, né, no qual nós estamos inseridos, e o que essas experiências, né, nos trazem em termos de nós entendermos para onde nós podemos ir, né, quais são as possibilidades, né, de experiências e de vivências que nós podemos construir para a nossa vida, né, ou mesmo modificações que nós devamos construir, né, diante de necessidades de melhoria ou de modificação de algum tipo de dificuldade, né, que nós estejamos vivendo, sejam de natureza exterior a nós, né, como por exemplo, sei lá, um desemprego, alguma doença que surge, uma dificuldade na família, né, que são fatores, né, que não são exclusivamente ligados a nós, mas que dependem da gente para ter algum tipo de melhoria, de modificação daquele panorama, né? Ou mesmo dificuldades interiores, né? Emocionais, coisas que nós carregamos ao longo da nossa história de vida, né? Que vem conosco e que nós precisamos também modificar dentro de nós e que dependem exclusivamente, né, das nossas disposições internas, né? Então, construirmos um sentimento de devoção é colocarmos essas coisas diante da nossa consciência, meditarmos a respeito delas, refletirmos fazendo uma comparação, não é? Daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós aprendemos, né? E daquilo que nos inspira os símbolos religiosos da nossa religião, aquilo que nos chega em termos de inspiração, né? E colocando isso para a nossa vida, né? A devoção, ela é um sentimento que vai além de uma prática pontual que nós façamos dentro do templo religioso naquele momento que nós estamos ali, né? Sermos devotos a uma religião, aos seus ensinamentos, né? Aos seus princípios, nós sabermos transportarmos esses ensinamentos, esses valores para o nosso campo de vida diária, né? Que está muito além da nossa prática exclusiva, né? Dentro do templo religioso, né? Ela vai muito além disso, ela tem que propiciar a devoção, tem que propiciar um crescimento, né? Assim como todas as outras, os outros sentimentos, vamos dizer assim, que nós temos em nós, carregamos conosco ao longo da vida religiosa, né? A devoção também nos coloca nesse diálogo com Deus, né? É a devoção, o sentimento que nos surge, né? Como um ato deliberado da nossa vontade, né? E que faz com que nós
lancemos mãos de artifícios específicos para nos conectarmos com o mundo espiritual, para nos conectarmos com a realidade divina, né? Um desses artifícios, talvez o mais comum e muito valioso, é o artifício da oração e da prece, né? Pelo nosso sentimento de devoção ao sagrado, de devoção ao divino, é que nós nos colocamos interiormente à disposição, né? Nos oferecemos ao serviço, né, de Deus, nos colocamos à sua disposição para que por meio de nós, a obra divina possa se manifestar, né? No nosso caso, a caridade, né, que nós falamos tanto da nossa religião, né? A compaixão, a tolerância, né? A compreensão, a brandura, né? A mansuetude, enfim, a gentileza, enfim, todas as virtudes aí que são características, né, de pessoas que têm um caráter nobre, né, e que deve ser esse, né, o caráter do indivíduo religioso, né, daquele que abraça qualquer religião que seja, em especial porque falamos, né, da nossa religião, aqueles que abraçam a Umbanda, não é? Deve ser assim, não há como ser de outra forma, né? Se estamos numa religião vivendo, exercitando, né, os seus ensinamentos, os seus princípios, colhendo ensinamentos, né, participando de uma vida coletiva dentro da comunidade religiosa, e tudo isso não está promovendo em nós, né, mudanças, não está promovendo em nós, né, reflexões profundas e íntimas, né? Alguma coisa está acontecendo de errado conosco, né? Nós precisamos pensar nisso, né? Se tudo aquilo que eu estou vivendo não é capaz de me promover, de despertar em mim, né, um desejo profundo por mudar, por me libertar de hábitos, né, por me colocar sintonizado com uma proposta de vida maior, né, do que aquela que eu atualmente vivo hoje, alguma coisa não está indo muito bem na minha jornada, né? Ou estou talvez desatento a isso, né? Talvez não tenha colocado, fiz um processo de conversão, né? Entrei formalmente para um ciclo religioso, né? No caso da Umbanda, eu comecei a usar uma roupa branca, passei por alguns processos ali de iniciação, mas o meu mundo interior ainda talvez não tenha se convertido, né? E a devoção, ela surge alinhada com esse processo interior de mudança, mas de uma mudança efetiva, uma mudança que não é só um discurso ou um pensamento efêmero, né? Um desejo, um sentimento que surge algumas vezes ali, mas que logo depois eu esqueço e retomo aqueles velhos hábitos, né? Velhas condutas, continuo preso a determinados comportamentos anteriores, né, que eu trazia, né, fazendo a figura do homem velho, né, como nós falamos muito, né, o homem velho e o homem novo, né? O homem novo é aquele que tem que surgir a partir do processo, né, da sua renovação e da sua confissão religiosa, não é? Então, quando nós abraçamos a senda espiritual, quando nós nos ligamos, né, nós nos entregamos, né, ao serviço espiritual, ao serviço religioso, né, a obra espiritual dentro das leis da Umbanda, nós devemos pensarmos, né, como anda a nossa devoção, né? A nossa devoção, ela é uma prática que ela só se exterioriza ali pontualmente, né? Dentro dos ritos, ali quando eu preciso fazer algum tipo de oferenda, quando eu estou em algum trabalho especial da casa que eu frequento, e aí eu vou ali e vejo uma determinada imagem, vejo uma entidade manifestada, e aí eu me ajoelho, choro, enfim, exteriorizo aquele sentimento, mas que logo que aquilo acaba não tem maiores implicações na minha vida? Ou será que a minha devoção é um processo contínuo de reflexão a respeito da minha vida, de quais são as necessidades de ajuste que eu tenho, de adaptação e de melhoria que eu tenho, e como que a minha religião, como que a minha vivência dentro da prática religiosa pode me fortalecer, pode me inspirar para que eu possa construir e conquistar essas melhorias, né? A curto, a médio ou a longo prazo que seja, né? Mas ter um horizonte, né? Ter uma meta final, né? Aonde eu quero chegar nessa jornada, né? que eu tenho feito, né? Como tem sido a minha prática devocional, como tem sido a minha prática religiosa, né?
como a minha oração está ligada à devoção que eu sinto? Eu já parei para fazer essas perguntas para mim? Será que eu já exercitei essas reflexões? Como está a minha devoção? Ela me faz crescer? Ela me coloca num estado superior, não superior aos outros, mas superior a mim mesmo, em termos de consciência do meu papel religioso e da minha experiência espiritual, não é? Vamos pensar a respeito da nossa devoção, né? Para que ela não seja só uma manifestação de comportamento exterior, mas que ela esteja refletida num sentimento e num desejo e em atitudes sólidas, atitudes concretas de mudança e de aumento, né, de melhoria da nossa qualidade de vida, né, emocional e, acima de tudo, espiritual. Não é? Pensemos a respeito disso, meus irmãos, e que estejamos todos em paz. Saravá.